Terceira parte de ações possessórias. Antes de mais nada, quero pedir aí para vocês se inscreverem aí, ó, né? No canal. A ideia aqui é sempre debater processo civil, o intuito sempre é de contribuir com o aprendizado de vocês e o meu também, né? Ser professor, a gente aprende mais do que vocês, podem ter certeza disso, e confesso que sou apaixonado pela profissão, gosto demais, amo demais dar aula, beleza? Prosseguindo então, galera, a gente passa agora a ver a 560 e seguintes, ok? Que vai tratar da manutenção e reintegração de posse. Acompanhe aí, por gentileza, artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. É aqueles graus que falei no vídeo parte 2 de ações possessórias. Ameaça, interdito, turbação, a manutenção da posse e esbulho, a reintegração de posse. Esbulho é quando há perda total da posse, do exercício da posse, já há uma situação que o possuidor, né, não consegue mais entrar, enfim, perdeu completamente o controle da coisa. A ideia da turbação é uma perda parcial, é um incômodo não tão contundente ainda, mas que já gera uma certa dificuldade para o exercício da sua posse. E a ameaça é a ameaça, beleza? Então, cuidado com essas duas situações. O nome da ação, né, será manutenção de posse para turbação e reintegração de posse nos casos de esbulho. Artigo 561, e aqui só fazer uma adequação, né? A gente sabe que a petição inicial está prevista lá no 319 e 320, além daquelas regras gerais do procedimento comum, né, da petição inicial. O Código coloca situações que incumbem ao autor provar desde já a propositura da demanda possessória. Está lá no artigo 561. O que o autor tem que provar? Inciso 1º, a sua posse. 2, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 3, a data da turbação ou do esbulho, para a gente fazer aquela adequação para saber se é de fato dentro do dia e ano, porque se não houver essa comprovação, procedimento comum. E 4, a continuação da posse, embora turbada. Lembra daquela situação, existiu uma dificuldade, mas continuou praticando a posse, por isso que você precisa provar a continuação da posse para o caso da manutenção, né? Ou a perda da posse também precisa ser provada na ação de reintegração da posse. Tranquilo? Isso precisa ser comprovado. Questão importante é o seguinte: não basta, neste caso específico, que as provas sejam provas, vamos dizer assim, tímidas, provas que não demonstram com tanta robustez, com tanta segurança jurídica assim as suas alegações. Vídeos, gravações, fotos, testemunhas, registros, áudios, conversas, enfim, tudo que puder ser demonstrado em juízo, quanto mais melhor. Veja que a gente está falando de uma situação extremamente delicada. O juiz vai, entre aspas, tirar quem está na posse para te colocar no caso da reintegração, ou vai manter você na posse no caso da turbação. E você está falando de uma situação extremamente delicada. O juiz precisa ter segurança para dar essa decisão. E trazer segurança nesse caso aqui, pessoal, é ter
olhar as provas e de imediato falar, não, realmente isso aqui foi um fato que está aqui demonstrado, tenho segurança para dar essa decisão, ok? Então, cuidado, porque é preciso que houve, né, a comprovação de todos esses atos numa perspectiva bastante robusta, ok? 562. Aqui entra talvez a cereja do bolo. Olha só. Estando a petição inicial devidamente instruída, ou seja, 319, 320 combinado com 561, aquelas 4 situações que nós falamos aqui há pouco, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designado. Então vamos por partes. Primeira situação. Você é um processualista de primeira, juntou um conjunto probatório preliminar extremamente interessante, extremamente contundente, extremamente robusto, né? A verossimilhança das alegações estão plenamente demonstradas no teu acervo probatório. O juiz recebeu a petição inicial e ele falou, ó, realmente tudo que o autor está falando na petição inicial está aqui demonstrado pelas provas. Neste caso específico, é a primeira parte do artigo 562. Ou seja, o que isso significa? Que o juiz, amigão, sem ouvir o réu, de cara, né, ele vai dar a tutela provisória, a medida provisória aí, mantendo, no caso de manutenção da posse, ou reintegrando a posse, sem ouvir o réu. Ó a cereja do bolo. Mas, petição inicial bagual, uma petição inicial top, né, somada a um conjunto probatório extremamente contundente, extremamente robusto, que traz a verossimilhança plena das suas alegações. Vamos imaginar que mesmo assim, né, mesmo você apresentando todas essas situações, o juiz ainda está meio inseguro. Neste caso em que o juiz não concedeu a tutela, o juiz vai designar o que a gente chama de audiência de justificação. O que significa essa audiência de justificação? É uma audiência em que, sem entrar no mérito da causa, o juiz ele vai chamar o autor, obviamente o réu será citado e vai comparecer a essa audiência, e o juiz ele quer tomar um conhecimento prévio desses fatos. Ele quer ouvir das partes o que de fato está acontecendo ali. E cabe ao autor da ação, nessa audiência de justificação, cabe a ele provar o alegado na petição inicial para que ele consiga a medida provisória, para que ele consiga a liminar, reintegrando ou mantendo a sua posse, ok? Nessa situação específica é que o juiz não se convenceu, ele dá a oportunidade da audiência de justificação, ok? Parágrafo único do 562. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Só faço questão de fazer a observação nesse artigo porque é muito comum em provas de concurso, OAB, ser cobrado essa situação da concessão da medida liminar das pessoas jurídicas de direito público sem a oitiva dos seus representantes, sem ouvir os seus representantes. Isso não é possível, ok? O juiz só vai conferir a liminar se antes, previamente, tiver a existência da audiência de justificação neste caso, ok? Parágrafo único do 562. Tranquilo?
563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou reintegração. Então, olha só, 562 caput, o juiz recebeu a petição inicial, estava adequada, ele se convenceu das provas colacionadas de cara no processo, o juiz concede liminar sem ouvir o réu. E, posteriormente, caso ele não se sinta convencido, a parte seguinte do 562, o juiz marca uma audiência de justificação, em que o autor e o réu irão apresentar os seus fatos ali e o juiz vai dar a sua decisão. Se o juiz considerar suficiente a audiência de justificação para apresentar ao autor a medida liminar, ele vai fazer de cara, vai fazer de imediato, ok? A preferência até que seja feita na audiência de justificação, ok? Porém, se não houver a concessão do mandado liminar, a gente vai para o artigo 564. E aí a gente precisa entender o seguinte, não existindo a concessão da liminar, o processo prosseguirá. Aquela situação específica de procedimento especial, ela começa a tomar uma forma um tanto quanto mais próxima do procedimento comum. Vamos ver por quê? Acompanha comigo aí, artigo 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Professor, mas o senhor falou que ele foi citado anteriormente lá, inclusive o código coloca. Sim, está no 562, salvo engano. Só que ele foi chamado, ele foi citado, ele foi, entre aspas, convidado para participar da audiência de justificação. Ele ainda não foi citado para realizar o seu exercício do contraditório, ampla defesa e o fechamento do devido processo legal. Então, o que o código coloca? Se foi concedido ou não, ele precisa ser citado para apresentar a sua defesa. E aí, após esses 5 dias, né, subsequentes, após a decisão, que concede ou não concede, 5 dias que o autor tem, promove a citação, recolhimento das custas, se ele não for contemplado da justiça gratuita, para que ele promova a citação do réu. O réu sendo citado, ele terá 15 dias para contestar a ação, ok? Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, aquela audiência lá do 562, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Eu coloquei aqui para vocês que dá-se preferência para que o juiz, naquela audiência de justificação, que ele já promova a decisão. Só que a gente sabe que por N fatores que aqui não convém a gente elencar, pode ser que o juiz fale, deixa o processo concluso e após um tempo, após uma nova análise, eu vou proferir a decisão. Neste caso específico, como o réu já participou do processo e, entre aspas, já sabe o que será alegado, né? O prazo para ele realizar a contestação é contado da data da publicação da decisão da audiência prévia, da audiência de justificação, se houve ou não concessão, independente do seu conteúdo. 565. Aqui vai falar das situações de litígio coletivo, tá? Em que há várias pessoas nos polos aí da demanda, ok? A diferença que a gente tem aqui, olha só, no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia,
o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão na medida liminar, deverá designar audiência de mediação. O que o Código está colocando no 565 são situações em que já fugiu de procedimento especial. E por fugir do procedimento especial, aplica-se a regra lá do Código do processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento, após o ajuizamento da ação e a citação do réu, há audiência de conciliação ou mediação. A diferença que o 565 está colocando aqui é o seguinte, que o juiz só vai apreciar o pedido liminar, neste caso específico, lá como procedimento comum, mediante a existência dessa audiência de mediação. Ou seja, precisa existir audiência de mediação para que ele, juiz, possa depois fazer a apreciação do pedido liminar. Tranquilo? 566, lembra que eu estava falando que a gente começava a caminhar ao encontro das diretrizes do procedimento comum? Olha o que diz o 566. Aplica-se quanto ao mais o procedimento comum, ou seja, dali para frente da apresentação da defesa do réu, da apresentação da contestação do réu, para frente, procedimento comum. A grande sacada que a gente tem, e por isso que eu falei que era a cereja do bolo, no caso da ação possessória, está lá no 562. Apresentou a petição inicial, tem prova robusta nesse sentido, o juiz defere a liminar sem audiência de justificação, ou, se ele não se sentir seguro, ele marca audiência de justificação para primeiramente decidir a respeito da posse. Decidiu a respeito da posse, concedendo ou não a medida liminar requerida, o processo segue o seu curso lá no processo de conhecimento. Porém, aquela condição de urgência, aquela condição que demandava uma atenção mais célere de tutela jurisdicional, o juiz já vai recepcionar e já vai proferir a sua decisão, seja na audiência de justificação, seja de cara pelo 562, primeira parte, ok? 567 são as disposições do interdito proibitório. E aí olha o que diz: o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, ou seja, que dê a ele essa condição de evitar a turbação ou o esbulho, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Ou seja, o juiz vai dar a ordem e vai falar: amigão, se você não pode adentrar no imóvel, você não pode ficar nas redondezas do imóvel, você não pode ficar a tantos metros do imóvel. Dica: conforme for requerido na petição inicial. Cuidado, hein? Sob pena, aí sim, sob pena da multa pecuniária aí, caso haja transgressão, ok? A ideia aqui é sempre aplicar o valor não para gerar renda, para gerar enriquecimento ao autor, mas para que evite, né, o réu de persistir nas suas, no seu tom ameaçador, ok? 568, olha aí que questão bacana. Aplicam-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo, que são todas as disposições de procedimento especial que nós falamos, que vai lá do artigo 554 até o 568, beleza? Aplica-se ao interdito as mesmas regras que falamos a respeito de manutenção e reintegração de posse. Procedimento especial de defesa da posse, ações possessórias, 3 situações específicas:
Quando eu tenho uma ameaça, interdito. Quando eu tenho uma turbação, eu vou propor, no caso, uma manutenção da posse. E quando eu já sofri a turbação, eu já perdi a posse por completo, reintegração da posse, ok? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar uma força para esse que vos fala. Beleza? Um abraço, se cuida, até a próxima.